Agora, o torcedor também quer quem fique bem, é o Lucas Moura, né? Numa situação totalmente diferente, mas que ele está lamentando bastante aí por conta de uma lesão que pelo menos aumentou a gravidade do que se imaginava, eu acho, aí o Hernan e o Éder vão me explicar melhor. Ele tinha sofrido aquele trauma, né, no joelho, lá no jogo contra o Palmeiras, ficou um bom tempo fora, voltou, fez 2 partidas, mas depois sentiu dores de novo. E aí o São Paulo já deu um novo diagnóstico para o Lucas. E a previsão de retorno, Hernan? Qual que é do Lucas? Qual é o que o São Paulo está, como o São Paulo está realizando esse tratamento do Lucas agora, quando a gente pode esperar tê-lo de volta? A previsão do Lucas, e aí vamos falar de uma tendência, é depois da parada para o Mundial. E por que isso aconteceu? Primeiro que a lesão dele é no joelho, um estiramento no joelho, né? Que eles falam que é na cápsula do joelho direito, né? E é uma lesão que não necessariamente você precisa parar a fazer cirurgia. O que o Lucas sente é dores, muitas dores. No começo ele sentiu muitas dores e o próprio Lucas, para se ter uma ideia, porque muita gente fica questionando, nossa, o São Paulo escondeu a lesão, escondeu o prazo, era uma coisa muito pior do que estava se desenhando. Não, eu conversei com pessoas do departamento médico, conversei com gente do Refis, do São Paulo, para entender se era grave ou não. A questão toda é que o jogador sentia dores, fez todo o tratamento, quando foi para a transição, ele conseguia se desenvolver. Quando o Zubeldia fala na coletiva que ele tentou ao máximo, foram as tentativas mesmo do Lucas de querer voltar a jogar, só que as dores impediam. Quando ele retorna no Fortaleza e depois vai para o Alianza Lima, no Alianza Lima ele tem um choque. E aí ele volta a sentir dores e esse voltar a sentir dores, ele já não ia jogar no sintético, mas ele treinou normalmente nesse período, no fim de semana. Ele só ganhou folga no domingo, no dia do jogo, mas ele treinou inclusive sábado. E o que eu tenho de informação é que no sábado ele fez saltos, ele fez todos os trabalhos de movimento para forçar o joelho e não sentiu dor. Na segunda-feira treinou normal, na terça ele faz um movimento mais brusco de joelho, de arrancada, e aí ele volta a sentir dor. E o Lucas é um cara muito preocupado de não entrar meia boca, de não querer dar migué. Ele até comentou, vou falar aqui uma frase que ele falou dentro do São Paulo. Eu não vou pegar a bola e ficar tocando de lado só para estar em campo. Ele queria ser o Lucas da arrancada, do 1 contra 1, de ir para cima, ele queria ser o jeito que ele joga. Só que estava tendo dor. Continuava ali sensível à região. Então ele pediu um exame. O Lucas pediu um exame para o São Paulo, depois da terça-feira. Ele pediu? Ele pediu. Ele falou, vamos fazer o exame? Vamos. Fizeram o exame. Esse exame não teve nenhuma lesão. Mas não é o DM que tem que fazer isso, Lucas? Vamos fazer um novo exame? Não, porque o São Paulo já estava acompanhando a evolução e a evolução estava dentro daquilo que estava previsto. Só que quando ele chega no treino e fala, senti dor, então vamos preservar, aí o Lucas fala, vamos fazer um exame? Beleza, isso é consenso, isso é natural, a segurança do jogador. E aí eles fizeram esse exame, até foram lá com o Dr. Moisés Cohen e tal, e aí imediatamente qual foi a medida, o que eles fizeram em conjunto ali? Vamos parar. Então o Lucas não volta agora, vai continuar fazendo o tratamento até acabar com a dor. E a questão é a dor, e não é uma situação que precisa de cirurgia, não é uma lesão. É a dor que o jogador sente. Então, é muito mais a segurança do Lucas de voltar 100% do que propriamente um prazo de recuperação. E o São Paulo divulgou um nome até meio complicado, né? Estiramento da cápsula posterior do joelho direito. Que é isso, né? Que é uma consequência A pancada que ele deu lá no gramado do Allianz, eu não vou entrar nesse mérito de sintético ou não, mas o impacto ali fez uma lesão teve um estiramento no joelho, que não é ligamento. Não, eu expliquei até na nossa live do São Paulo, até depois de fazer o jabá aqui, que a gente vai ter a nossa live do São Paulo logo depois do de primeira. Opa, então você já emenda fique aqui, hein? por aqui no de primeira e vai direto lá para a live do São Paulo depois. Mas eu expliquei que os médicos do São Paulo estavam comparando esse choque do joelho do Lucas contra o gramado artificial lá do Allianz, com o choque do joelho com o painel do carro num acidente de carro. Que é esse tipo de choque
que machucou o joelho, fez esse trauma no joelho dele. E aí eu conversei com algumas pessoas lá no Morumbi ontem, e o que eles me explicaram foi, ele tinha condição de jogar contra o Palmeiras. Ele tinha condição, ele não estava com mais dores, ele poderia ter jogado. Só que em consenso, eles, o Beldia, o departamento médico, diretoria, optaram por não colocar ele no sintético para não correr o risco de agravar esse problema que ele estava. E aí ele sente no treino, como o Hernan falou, ele sente no treino depois. O que me falaram é o seguinte, o Lucas poderia voltar antes do Mundial, do Super Mundial. Poderia jogar contra o Vasco, poderia jogar um ou dois jogos ali antes do Mundial. Mas precisa, vai arriscar? Não é melhor deixar o Lucas se recuperar totalmente? Aproveita esse período do Mundial para ele se recuperar ainda mais. O São Paulo vai ter folga durante esse período sem jogos. Talvez o Lucas nem tire folga e fique se recuperando lá, porque ele quer muito voltar 100%. Então é isso, ele poderia até voltar antes, mas por conta dessa parada, o melhor que o São Paulo está vendo que é para ser feito é manter o Lucas se recuperando, deixa passar o Mundial, ele vai estar 100% recuperado de todas as dores, e aí ele volta depois do Mundial. E sabe o que é importante a gente falar também? Que até para combater um pouco essa ideia de que o São Paulo escondeu, o jogador escondeu, o próprio Lucas, em entrevista antes do jogo, se eu não me engano, contra o Alianza Lima ou contra o Tajeres, não me lembro agora se é um desses dois jogos. No gramado antes da partida. Foi no Alianza Lima, foi no Alianza Lima, porque o Tajeres ainda vai jogar no Morumbi. Contra o Alianza, ele fala, não, 10 dias eu tô de volta. Até 2 semanas, Até 2 semanas. Ele falou. E isso ele voltou a repetir em um outro evento que ele foi. E que eu me lembro dele falar, não, tô me recuperando, em breve vou estar em campo. Mas assim, é uma coisa do Lucas. Tipo, repito, é uma questão do Lucas. Ele fica, clinicamente, tá bem, tá liberado, não tem lesão, vai pro campo, sente. E aí ele dá um passinho atrás. E aí entra muito essa questão do atleta, do mental. Pô, será que eu vou me machucar de novo? Então ele não vai a full. Ele fica pensando, não, aqui eu tenho que segurar. Então é muito uma questão de conjunto, do atleta, de conversa com os médicos, e o São Paulo está deixando ele muito à vontade. E o jogador jogar com receio, com medo, não entrar com tudo, não faz sentido, né? Não é nem da estrutura, né? Da atitude do jogador. O jogador, ele entra, ele vai com tudo, não tem jeito. A gente espera que ele se recupere logo. Fato é que o São Paulo está sentindo muita falta dele, até porque o Lucas não conseguiu jogar a quantidade de jogos que ele gostaria, né? Dos jogos do São Paulo, ele participou de metade dos jogos aí nessa temporada. 48%. Então, 48% é pouco, né? A gente espera ver o Lucas mais em campo, até pela diferença que ele faz no São Paulo. Vamos dar uma olhadinha aí. O Luca, garoto do São Paulo, 17 anos, jogador de Cotia, teve a primeira oportunidade, já logo fazendo história, vamos dizer assim, né? Fazendo um gol que classificou o time para as oitavas de final da Libertadores, Morumbi lotado, 50 mil pessoas, ele fazendo um golzinho ali no final. Golzinho não, foi um golaço, né, que ele fez. E, obviamente, é um garoto que já chama muito a atenção do técnico Zubeldia. Desde o ano passado já vinha observando esse atleta. Nos treinamentos ele vai muito bem, né? O desempenho dele nos treinamentos, o Zubeldia sabia que em algum momento iria utilizá-lo. Muita gente dentro do São Paulo, nos bastidores, me dizia que, olha, ele está treinando muito bem, quando ele entrar vai botar um ponto de interrogação no treinador. E dito e feito, né? A entrada dele com um gol na Libertadores deixou muita gente dentro do São Paulo empolgada com o fato de ter mais uma joia, um jogador de lado de campo, muito jovem, é bem verdade, né? Vai completar ainda 18 anos, então o São Paulo está muito empolgado, sem dúvida nenhuma, o garoto, e a torcida tricolor também quer muito que esse atleta tenha mais oportunidades, assim como o próprio Rian Francisco, que é outra joia, que é um jogador também que não sente muito aquela coisa do peso de estar no profissional, da camisa pesada que é a camisa do São Paulo, né? Aliás, faz tempo que eu não ouço aquele termo lá, o São Paulo tem a camisa que entorta varal. Eu gostava desse termo aí, né? Muito legal. E o São Paulo tá vivendo essa expectativa, né? Então, por isso,
Por isso, o São Paulo já chamou, né, o Lucas, já chamou seus representantes para uma conversa. Os empresários do Lucas são muito profissionais, né? Não é aquela coisa do tipo, tem um garoto aqui, vou fazer dinheiro, quero fazer transferência logo para a Europa. Não, são empresários muito profissionais, já trabalharam com outros jovens e estão trabalhando com o Lucas agora nessa empreitada no São Paulo. Foi uma primeira conversa para entender a situação, ele tem contrato até o meio de 2026, mas o São Paulo quer estender já esse contrato, assim como fez com o Lucas Ferreira, com o próprio Rian Francisco, e fazer com que esses atletas tenham um contrato maior, uma multa maior, tenham uma remuneração melhor e que eles possam ter esse desenvolvimento no São Paulo. Para não ter aquela questão que aconteceu agora recentemente com o Lucas Ferreira, que tinha 3 clubes da Série A querendo pagar a multa rescisória, que era baixa para times nacionais, né, para o mercado nacional. Então o São Paulo já chamou para uma primeira conversa, essa conversa vai se desenrolar e o São Paulo ainda neste semestre ou nesta temporada, na virada da temporada, já quer renovar o contrato do jogador. Então é muito importante essa primeira conversa, foi uma conversa inclusive considerada muito boa para o São Paulo abrir o olho, né, e não ficar na última hora e aí tendo gente querendo contratar o jovem jogador. Não é o caso do Lucas, teve um primeiro jogo ainda, mas obviamente vai ter mais oportunidades e vai se desenvolver sem dúvida nenhuma, certo? Bom, Abel Pessoal, peguei alguns comentários do vídeo de ontem referente ao atacante Carlão da Ferroviária, que foi repercussão aqui do nosso vídeo de ontem, né? O atacante está sendo aí repercutido no São Paulo. E a grande maioria das pessoas, né, até vê assim com bons olhos, né, teve até um certo elogio para o atacante aí que pode talvez pintar como reforço para o São Paulo. Olha aqui alguns comentários. O Carlão jogou Paulista pelo Noroeste de Bauru, sou de Bauru, e o Carlão acabou com o Palmeiras aqui em Bauru. O outro aqui comentou assim, o Carlão é bom sim, ele faz muita coisa que a torcida esperava o André Silva fazer. Aqui mais um. Bom dia, Teclas, e a todos. O Carlão já passou algumas vezes pelo Noroeste, que é aqui da minha cidade, e é um bom jogador sim, faz muitos gols. Ganhou o prêmio de craque do interior do Paulistão desse ano, e é um bom nome, sem dúvida, para compor elenco. Se não ficar deslumbrado, pode dar certo sim, comentando aqui o amigo Anderson, né? Daqui o Evaldo comentou, no primeiro Mundial, em 92, o São Paulo contratou 2 jogadores do América Mineiro, que disputava a 2ª divisão. Eram eles, Palhinha e Ronaldo Luiz. E os 2 foram titulares contra o Barcelona, né? Então, rapaziada, foi o que eu falei ontem, né? Aqui, muitas pessoas elogiando a época de Noroeste e tal, comentando aqui, né? Cara, infelizmente tem um certo preconceito com jogadores assim, né? E a realidade do São Paulo hoje não foge muito de uma aposta desse tipo. Igual eu falei, o Carlão, vamos supor, o São Paulo contrata ele, não vai deixar o São Paulo nem mais pobre e nem mais rico. Mas tem um ponto. Uma vinda dessa, um atacante de 32 anos, também não pode impactar na entrada do Rian Francisco, que está pedindo passagem. Então é para compor elenco. Em algum momento você pode colocar e não abdicando também de utilizar o Rian Francisco. Então, cara, se o São Paulo acredita que o cara pode ser útil, né? Igual o Sabino. O São Paulo trouxe o Sabino, ninguém dava nada. E hoje, para compor o elenco, o Sabino tá ok, né? Então, para você ter um jogador assim desse tipo, cara, para compor elenco, eu não vejo muito ruim uma aposta. O que não pode fazer é o São Paulo contratar o cara e fazer um contrato de 3 anos. Aí é absurdo. Talvez até o final do ano para ver como que vai ser, né? Não vai ser caro o salário. É uma aposta, né? Você não tá perdendo nada, na minha visão, tá? Então, o São Paulo, de fato, procura um novo 9, deve pintar aí no meio da temporada, né? E o Carlos Vinícius também é um nome que o São Paulo tinha, né, até então, até onde eu tinha apurado alguns dias, como plano A. Por enquanto eu não tenho nenhuma atualização referente ao Carlos Vinícius. Ficará livre no meio do ano, né? Então ele é um alvo do São Paulo. Mas de fato, um novo atacante aí deve pintar no tricolor. Voltando para fazer mais uma ponte aqui. O Igor Vinícius, por exemplo. O Igor Vinícius, o blog publicou ao longo da última semana referente ao Igor Vinícius não prosseguir no São Paulo, em que não havia um acordo. Inclusive existe uma possibilidade, não ainda confirmada, do Igor Vinícius deixar o São Paulo na janela de meio de ano,
até para abrir espaço para o Mike, abrir espaço para os outros meninos que são prodígios na lateral direita do São Paulo, como a gente já falou. Igor Felisberto, Ângelo, são esses garotos que têm boas perspectivas. Inclusive o Luiz Beldia chamou o Ângelo na semana passada para acompanhar o menino no CT da Barra Funda, menino muito jovem ainda. E aí o que tem isso a ver? A ESPN ontem também referendou a nossa informação, só para passar para vocês. Na semana passada a gente tinha dito, e nessa semana, ontem, se não me engano, o próprio Edu Afonso, como eu sempre falei para vocês, eu elogio sempre, quando um cara como ele corrobora, confirma uma informação minha, é uma coisa muito gratificante para mim, porque mostra para vocês mais uma vez que o que a gente vem passando aqui de informações para vocês é uma informação correta, é uma coisa assertiva que a gente apura e traz aqui para vocês. Além do Igor Vinícius, ele falou sobre o Alan Franco, que existe um entrave, é a mesma coisa que eu já falei para vocês, só que como o Ferreirão existem entraves, existem questões, claro que o âmbito do Ferreirão é aqui e o âmbito do Alan Franco é aqui. A gente está falando de jogadores de diferentes momentos de carreira, um é muito jovem, que tem uma grande uma amplitude, que deve crescer demais, muita perspectiva de ser vendido para um grande centro na Europa, com um outro jogador que está numa faixa de idade de fazer bom contrato, que já está mais consolidado, é um jogador que está sendo assediado e valorizado no mercado e que tem tendência a ser ídolo no São Paulo e gosta dessa perspectiva. Mesma coisa na questão do Alan Franco. E aí surgiram as especulações do Palmeiras está negociando, inclusive a gente falou assim, Zanqueta, já falaram aí que já está assinado com o Palmeiras. Meu filho, nem acabou, nem está no período de assinatura do pré-contrato ainda. Nem que quisesse ele podia assinar um pré-contrato com o Palmeiras agora, porque é ilegal de fazer as coisas. Então assim, cuidado com as informações. O Alan Franco é um cara que se mostra interessado em permanecer no São Paulo, está longe dessa questão do meu Deus, vamos perder o Alan Franco. Claro que existe uma proposta. Eu também gosto do Alan Franco, também quero que o Alan Franco fique. Mas como eu falei para vocês, falei com pessoas ligadas ao São Paulo, e o São Paulo tem um otimismo igual tinha com o Ferreirão para a renovação do Alan Franco. Então, a priori me dizem, e aí eu fico com a mesma informação que eu estava do Ferreirão, com base no Alan Franco, que o São Paulo tem uma perspectiva de conseguir a renovação do Alan Franco até a pausa do Super Mundial, e se não na pausa do Super Mundial, no meio desse período, antes de que entre na parte de assinatura de pré-contrato com o staff dele. Então essas são as informações. Cuidado também para não cair na esparrela, para não ficar aí nesse clima nocivo de tensão. A gente já tem preocupação demais no brasileiro, tem preocupação demais aí com lesão de Lucas, com falta de dinheiro, um monte de coisa acontecendo para a gente se preocupar com coisas que não são verídicas e coisas que não são pertinentes. Neste momento, me dizem que as coisas caminham para um bom tom e para que as coisas aconteçam da melhor forma possível com o Alan Franco, igual foi com o Marcos Antônio, que só falta assinar o contrato, mas já tem uma confirmação, um acordo verbal da permanência com o Alásio, do Marcos Antônio, e o Juan Tressol está num avanço muito bom também para a continuidade do jogador no São Paulo e para que ele permaneça no clube daqui para frente. Beleza? Essas são as informações sobre renovação. Eu quero falar para vocês terem cuidado com relação a esse apocalipse que fica no entorno aí do São Paulo, todas essas questões que acabam sempre gerando um estardalhaço, muitas vezes pior do que o que a gente imagina, porque tem gente que se alimenta dessa questão, faz hype em cima disso, abre live, bota fogo, bota caras assim, gritando, bota palavras chamativas, perderemos graça, cederemos sei que, perderemos... É que são essas pessoas que gostam disso, passam disso. Até no blog tem lá uma galera que gosta disso, que é o bonde da depressão, né? É o bonde do terror, é o bonde do apocalipse. Quanto pior, melhor. A galera se alimenta disso e tem um verdadeiro tesão em fazer esse tipo de coisa. Eu ontem também conversando com algumas pessoas do clube, até na hora que foi falado sobre a questão da assinatura do Ferreirão, da confirmação de tudo, o São Paulo recebeu nomes muito interessantes. Claro que abriu muito leque de jogadores para o setor de ataque. Até a declaração do Belmonte, segundo me disseram, deu uma certa repercussão no mercado sobre o São Paulo poder fazer trocas. E o São Paulo recebeu bastante contato
de clubes que, com jogadores caros, com elencos caros e jogadores que nem tanto, muitas vezes não vêm sendo aproveitados, e jogadores que custam caro, que foram investidos por outros clubes, abriu uma prerrogativa até com base nisso. Acho que a mensagem do Belmonte caiu até de uma forma boa, no final das contas, porque abriu essa perspectiva. E pelo que eu soube, o São Paulo recebeu muitos contatos de dirigentes de clubes com ofertas interessantíssimas para o São Paulo, com base a poder fazer movimentações de atletas sem envolver capital, sem envolver dinheiro. Os clubes brasileiros também, por mais que gastem, esteja inflacionado, tem muito clube aí que também vê com bons olhos a possibilidade de movimentação de atletas sem envolver movimentação de capital, do tipo, você tem que botar dinheiro na transferência, e poderia ser uma opção, principalmente para o São Paulo, momentânea, né, de 6 meses, 7 meses, que seria até o final do ano, São Paulo conseguir fazer essas negociações para cobrir o período de ausência do Caleri, e aí o São Paulo tem essa perspectiva sem ter que botar um dinheiro ou contratar um jogador tendo que assinar 3 anos de contrato, fazer coisas muito longevas, tem essa perspectiva aí de chegar novos jogadores sem colocar dinheiro, e aí o São Paulo achou que recebeu nomes interessantes, possibilidades que vão bater ainda com o Zubeldia, que estava focado no jogo da Libertadores, está muito focado nesse jogo do Libertad e nesse momento do São Paulo no Campeonato Brasileiro, mas eles têm sempre uma reunião às segundas-feiras no CT, e muito provavelmente alguns nomes, algumas opções vão ser com a performance, né? Os analistas do São Paulo, do departamento de performance, depois que o nome chega, eles vão fazer uma apuração, vão fazer um levantamento, pegam como o cara joga, fazem lá, traçam um perfil, depois levam para a comissão técnica, junto com o Muricy, junto com o Zubeldia, com as pessoas que compõem a diretoria de futebol de São Paulo, e aí discutem as possibilidades com base nessa sistemática que eu falei para vocês de trocas. Pelo menos foi o que foi passado. Não quer dizer que o Zubeldia vai gostar, não quer dizer que o Zubeldia vai achar bom, não quer dizer que o São Paulo vai seguir, mas a informação que eu tive é diferente, né? Que apareceram nomes interessantes de possibilidades de trocas de atletas no cenário brasileiro, com clubes do futebol brasileiro, e com base nessa declaração do próprio Belmonte de poder fazer essas transações internas de jogadores, o São Paulo poder se reforçar sem gastar, sem estourar folha, sem aquelas coisas que a gente já sabe. É uma questão criativa. A outra alternativa do outro lado, como a gente sempre fala, é o São Paulo conseguir assinar logo o contrato com o Evangelos Marinakis e entrar a injeçãozinha de capital lá dele, que o São Paulo receberia nesse momento de início de trajetória, e o próprio Marinakis querer usar o São Paulo como vitrine, como incubadora, como a gente já falou, contratando jogadores uma vez que a parceria está estabelecida, bota para jogar no São Paulo um tempo, meninos jovens, sempre jovens, garotos promissores do cenário sul-americano, bota para o São Paulo, os garotos desempenham e depois partem para a Europa mais maduros e mais valorizados do que estavam antes, porque o São Paulo é uma vitrine consolidada no cenário mundial, principalmente com venda de jogadores jovens. O São Paulo vem priorizando a questão lógica de diminuir sua folha salarial devido aos grandes problemas financeiros que o clube vem enfrentando em 2025. Desta vez a diretoria optou pela saída de um jogador que tem mais de 5 anos de clube. De acordo com informações divulgadas recentemente pelo portal de notícias Nação Tricolor e corroborando o que foi dito neste vídeo pelo jornalista Alexandre Zanquetta, a diretoria não procurou o lateral Igor Vinícius para uma possível renovação contratual. O lateral direito de 28 anos possui contrato com o clube até o fim desta temporada e até o momento não foi procurado pela diretoria do clube. O jogador já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe até o fim de junho. E ainda de acordo com informações divulgadas pelo jornalista Alexander Vieira, Igor já vem tentando uma saída do clube. O futebol asiático demonstrou interesse no atleta, além dos empresários do jogador buscar uma compensação financeira. Com poucas oportunidades no time, o jogador já avalia propostas para deixar o clube no meio do ano. E aí, torcedor, você aprova a saída Igor Vinícius do elenco São Paulino? Deixe nos comentários a sua opinião e não se esqueça de clicar no link abaixo e aproveitar a super oferta do e-book A História do São Paulo e conheça por completo toda a trajetória gloriosa do tricolor paulista.